o assunto que está pegando para valer é a seleção brasileira. Seleção brasileira, ontem nós tivemos a coletiva do professor Tite, e temos um trechinho, né, do professor Tite. Entre outras coisas que ele respondeu, ele deixou no ar a posição sobre a Copa América. E não deixou muito transparente o que ele disse, não foi muito transparente, mas aí permite muitas suposições. São muitas as suposições, as perguntas, o que é que efetivamente vai acontecer. Eles pretendem anunciar aquilo que querem dizer ou querem fazer depois do jogo do dia 8 contra o Paraguai, que será na próxima terça-feira. Aí vamos ter uma posição claríssima. Ele disse que tudo foi dito ao presidente da CBF. E o presidente da CBF até agora não se pronunciou, ou porque ele não tem a íntegra da decisão que a delegação brasileira vai tomar ou já tomou, não se sabe exatamente, então fica tudo na base da suposição. Tem várias perguntas, depois a gente vai fazer aqui várias perguntas, e talvez nenhuma delas responda o que vai acontecer na próxima terça-feira. Então a gente tem um trecho da conversa coletiva do professor Tite para a gente abrir o programa. Vamos acompanhar. Nós temos uma opinião muito clara e nós fomos lealmente numa sequência cronológica, eu e Juninho externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara, ela está muito limpa, ela está muito clean. E ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. A partir daí, a posição dos atletas também tem, sim, clara, e para o torcedor fica aqui o nosso respeito. Nós gostaríamos, no momento oportuno, de externar isso a ele. Nós não vamos externar isso agora em função de ter, na prioridade, que jogar bem e ganhar o jogo de amanhã. Esse é o nosso objetivo. Entendendo também o aspecto importante e que, no término dessa data FIFA, se não no término, em algum momento, as situações elas vão ficar claras da nossa posição. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto. E depois ele publicamente vai ser externado. E eu tenho o meu compromisso de, terminou esses 2 jogos, eu externar publicamente a minha posição. Muito bom, então a gente pode falar sobre isso, né? E com a sua sempre importante participação também no chat da Jovem Pan. O que vocês entenderam sobre isso? Vocês entenderam? Bom, ficou claro acho que essa é a palavra, um incômodo, né? O incômodo da seleção brasileira sobre a Copa do Brasil aqui, no nosso país. Vai passar, América, né? Vai passar disso? Estou incomodado, segue a vida, ou não? Ele falou, nós entendemos, explicamos para o presidente, ele vai se posicionar. Se a Copa, o que vocês pensam? Vamos começar com essa primeira pergunta. Se a Copa América já tivesse ido para o espaço, já não seria um anúncio necessário? Atenção, a Copa América não vai mais acontecer no Brasil. E lembre-se que nós começa dia 13, não é isso? Está marcada para começar dia 13. Nós estamos há alguns dias do início da competição. Por que deixar a decisão para depois do dia 8? Essa é a pergunta. O que vocês pensam sobre isso? E depois a gente tem outras perguntas aqui que a gente pode fazer sobre o tema e a gente vai responder sim, não, pode ser isso, pode não ser isso. Bruno, começa com você. Então, existe uma insatisfação, isso está claro. Ainda a gente não sabe exatamente qual é a insatisfação. A gente tem algumas informações que alguns colegas têm publicado, enfim. Mas a gente ainda não sabe exatamente. A questão é essa e essa. Né? Tem algumas questões que estão sendo colocadas e que fazem algum sentido. Mas não se sabe se é essa, sim, né?
Falam de uma insatisfação por mudanças constantes que dá a impressão de que vai ter que jogar de qualquer jeito e pronto, e vamos colocar onde der e do jeito que for. E alguns falam também de uma questão de calendário que os atletas querem ter férias, né? Até porque a Copa América já teve em 19, era para ter em 20, passou para 21, e também na temporada, a maioria deles joga lá na Europa, a temporada europeia foi quase que emendada uma na outra, com poucos dias de férias, também faz sentido. E pelo que os colegas têm informado, existe insatisfação em outras seleções também. Então talvez quando a seleção brasileira, os jogadores, a comissão técnica, eles deixarem público o que eles pensam, talvez venha também um movimento de outras seleções. Alguns jogadores de outras seleções já falaram publicamente, o Luis Soares falou alguma coisa em relação a isso, o Sérgio Agüero da Argentina. Então alguns treinadores, o Scaloni da Argentina, o Gareca do Peru também falaram alguma coisa em relação à Copa América, de não ser o ideal, enfim. Então, por enquanto, é algo muito nebuloso. Ficou claro, o Tite não escondeu que tem uma insatisfação. Sem dúvida. Ele deixou bem claro. Mas, e agora, o que a gente vai ver direitinho daqui a frente. Mas o que você falou faz sentido. De terça-feira, a Copa América começa domingo, e eles só fariam um anúncio na terça. Vamos supor, os caras que estão aqui não vão jogar, nós vamos convocar outro time. Talvez, mas fica bem em cima da hora. E só acrescentando uma palavrinha em tudo que você falou, a palavra intensidade do incômodo. Sim. Porque pode ser incômodo assim, eu não gostei. Aí uma conversa resolve e pronto. Certo? Ou até não resolve, você continua incomodado, mas vai jogar. Ou não, é uma intensidade que não tem reversão, não vamos entrar em campo. Não é verdade? É isso que a gente quer saber, as pessoas querem saber isso. E vamos ouvir o Vampeta e também o José Manuel. Eu até elenquei aqui, estava conversando com o José Manuel antes do jogo. É um jogo, né? Antes do programa começar, eu até elenquei para não esquecer. Então, a CBF aceitou a competição sem consultar os jogadores e eles ficaram pé da vida? É uma pergunta. A segunda, não é isso? Pode ser. A segunda, o evento é inoportuno e eles não querem participar devido à pandemia. Pronto, é mais uma questão. Eles estão cansados e precisam descansar. É por isso que não querem participar, talvez. A situação da pandemia é assustadora para eles. Mais uma. Eles vão participar, mas sob protesto. Entrarão com uma faixa lá, estamos aqui forçados, né? Os familiares, isso tudo que eu estou pensando foi dito nas últimas horas. Os familiares estão pedindo que eles não participem. E vão pedir a liberação dos jogadores que atuam na Europa. É uma outra coisa que foi colocada sobre a mesa nas últimas horas. A seleção vai atuar só com atletas que jogam no Brasil? Uma outra questão. Não, está decidido. Ninguém da seleção vai participar da Copa América. Pronto. Você poderia fazer muitas outras perguntas e muitas outras questões. Uma coisa é que aqui na minha cabeça não entra. O presidente da CBF só vai falar sobre esse assunto depois do jogo contra o Paraguai também? Ou ele não tem conhecimento da íntegra do que será dito pela delegação? Se ele não tem conhecimento do tamanho da encrenca, a desorientação é plena. Não pode esconder uma decisão dessa até terça-feira do presidente da CBF. Você goste dele, você não goste, seja competente, seja incompetente, não pode esconder. Ele tem já uma resposta? Se ele tem uma resposta, ele já passou para a Conmebol? Olha, o bicho está pegando, mas vai ter. O bicho está pegando e não vai ter. E o presidente da CBF também parece muito enfraquecido politicamente. Aí eu não sei se isso tem efeito no grupo, ou pelo menos na comissão técnica, na relação da comissão com o presidente. Ontem o Tite confirmou que houve convites ao Xavi e ao Muricy, não para o cargo de treinador, mas para a função de coordenador. E aí ele confirmou que sim, perguntaram isso para ele, ele falou, é verdade, ele falou só isso, ele não disse se ele sabia, se ele foi consultado, se perguntaram para ele. Se ele aprova. Se ele aprova, se... Perguntaram, Tite, a gente está pensando em trazer um coordenador, o que você acha? Ou se convidaram as pessoas e ele ficou sabendo depois. Né, tem isso também. Então, tem algumas coisas aí que aconteceram, de fato. E abre margem para... Já estamos de volta, hein? Para você, pela nossa AM620. Tinha até um áudio de o Caboclo falando mal assim do jogo da seleção, como se joga.
E o Tite também não gostou disso. Não, daqui a pouco o que o Tite quer falar depois do jogo de terça-feira, será que é pedir o boné? Não é muito do perfil do Tite, né? Não duvido. Daqui a pouco, porque todo mundo está colocando o seguinte: jogos das eliminatórias são muito importantes. Parece que a comissão técnica, os jogadores, mesmo esses que estão torcendo o nariz para a Copa América, eles estão colocando que eliminatórias é uma competição muito importante para a Copa do Mundo, principal competição do futebol mundial. E aí o que eles não querem disputar ou estão aí tentando evitar seria a Copa América. Diante de tudo isso, Xavi convidado para ir para a comissão técnica, Muricy, será que o Tite foi consultado para isso? Será que não foi? Aí vem tudo isso, o Juninho daqui a pouco saindo, será que daqui a pouco o Tite também na entrevista depois do jogo do Paraguai, ele não fala, ó, diante de tudo que está acontecendo, minha opinião é essa, e eu estou colocando meu cargo à disposição. Assim, por falta de declarações deles, do Tite, de jogadores, do presidente da CBF, a gente começa a especular um monte de coisa. E eu acho que uma dessa que eu já ouvi será que o Tite não pode até pedir para sair diante de tudo que está acontecendo? Pode, Vamp. Pode, eu acho que ele está aborrecido, viu? Porque normalmente a seleção brasileira, quando você vai, você tem, né, a sua comissão técnica, né, e o Juninho tá ali. Mas se você chamar o Muricy ou o Xavi, provavelmente é para sacar o Juninho. Eu acho que é a mesma função, né? É provável. Provavelmente isso. Mas eu vi Xavi assistente técnico. O Juninho é uma outra coisa, mais diretivo. Mas para ser assistente técnico, a comissão técnica, aí é o Tite que chama. Aí é o Tite. Pois ué. Entendeu? Aquece o Tite. Quando chama o Muricy, não é a mesma coisa, a função do Xavi? O Muricy acho que combina mais com o que o Juninho faz, né? O atual momento do Muricy no São Paulo, por exemplo. E o Xavi seria, que é um treinador hoje, seria para comissão. É isso aí, o Xavi, o Xavi é um cara de campo. O Muricy já foi brilhante, então, mas não é hoje um cara de campo. Não. Né? Então, seria um pro lado do Muricy, ou um pro lado do Tite e outro pro lado da... Mas mesmo, Muricy, o Vampeta, você lembra que a seleção teve dupla. Parreira e Zagallo, por exemplo. Eu não sei se eles não pensaram no Muricy para fazer uma dupla com o Tite. E aí sim, eu tenho certeza que o Tite não tem nada contra o Muricy. O problema seria, eu não sei se perguntaram para ele, pelo menos consultar, independente do nome. O cara fala, estão convidando pessoas para trabalhar aqui comigo. Eu vou falar, eu estava lá, em 2002 era o Antônio Lopes, sim. Com o Filipão. E ele te fala, e não era aquele grau de amizade, assim, que respeitava, todo mundo se respeita, tem um respeito pelo aquilo que cada um é. Mas o Filipão não opinava muito com... Era mais com o Murtosa mesmo. Era mais próximo do Murtosa. Então, e ainda tinha o Américo Faria. Então era o Filipão com o Murtosa e o Américo Faria, né? Nesse caso, o Felipão veio depois do Lopes, né? O Lopes chegou antes. Já estava lá. E a gente está notando aqui, o Wilson também me alerta, que tem um hashtag aí, tendo muita interação. Hashtag Fora Tite. No Twitter. Não, essa especulação ao Tite, daqui a pouco pode pedir para sair. Nós temos aqueles que já cornetam o Tite o tempo todo e pedem Renato Gaúcho na seleção, aproveita, vai junto aí, ó. A chance, tira o Tite, bota o Renato. Tem um monte aí. Deve ser. Até o nosso companheiro. E tudo isso aí também tem peso político, hein? Atenção. Lógico, é mais política, professor. Eu estou falando atenção porque é o seguinte: tudo que está acontecendo tem componente político. Tem. Não é análise só do futebol, tem componente político, A ou B. Então sempre tem um viés político, que em algumas situações não deveria acontecer. No caso da seleção brasileira, não deveria acontecer. Patrimônio nacional. É uma coisa que você pode gostar, não gostar, você pode criticar e não criticar, mas colocar o componente político nisso aqui que nós estamos conversando, eu acho que não casa, entendeu? Não dá para você reforçar a tese colocando um ingrediente político nessa discussão. O que vocês acham? E por enquanto nenhum atleta ou treinador se manifestaram politicamente. Pelo menos claramente. Não, ninguém falou que é por causa de alguma questão política. Eles ainda não falaram, então abre especulação. Inclusive, assim, esse Fora Tite na internet, a maioria dos que, se você clica no Fora Tite, a maioria dos que coloca hoje isso e sobe lá para cima são apoiadores do presidente da República, são pessoas que gostam do presidente. Entra o viés político. E que coloca, ele não quer jogar aqui porque não gosta do presidente, coisa que ele também não falou. Ele não falou nada disso. Então é melhor esperar para ver o que é, qual é o motivo, o porquê, qual é a insatisfação.
Que eu também acho, como você falou, que eu acho que o ideal seria falar logo, já que já vazou, já todo depois, mundo sabe. Júnior, Bruno, sabe o que você vai fazer? Você, nós vamos bater no argumento que foi apresentado, ou dizer, parece que faz sentido. Entendeu? Porque pelo menos você fica colocando qual é o real motivo. Enquanto isso não acontecer, a gente vai delirando. Fica imaginando um monte de coisa. Imaginando um monte de coisa. Então, não é bom liquidar logo essa conversa? Pelo menos, o argumento é esse. Agora, vocês querem bater? É por causa disso. Vocês querem aplaudir? É por causa disso. Sim. Eu falei no sentido de especulação sobre a questão do Tite, mas há jornalistas, por exemplo, que dão como informação: Tite pode deixar a seleção? No momento existe uma situação mais para descontinuidade do trabalho do que para sequência, que diz o Mário Marra, que é da ESPN. Ele já dá em tom de informação, né, que ele deve ter informação de que neste momento está mais para o Tite sair do que para ficar. Eu não sei se é informação, a opinião dele aqui, pode ser. Isso pode ser. E isso vai ter. Não, e façam suas apostas. Tanto que é coisa política, que eu lembro que na Copa do Mundo, a última agora, tinha aquilo: se o Brasil ganhar, não vamos em. Lembra que falou que não ia em Brasília? Lembra, professor, que teve isso? Lembro. Aí daqui a pouco, o Tite não vou em Brasília. Brasília é aquele lugar que você. Que lá, patenteado. Não quero que ninguém vá lá mesmo. Até eu estar vivo, ninguém vai subir lá mesmo. Mas eu estar vivo, a camisa está enterrada, não vai. Aí daqui a pouco pegaram uma camisa, o Tite dando uma camisa pro Lula. Lembra disso? Eu não me meto em política, não vou lá, Brasília, se o Brasil for campeão, não vou. E não foi mesmo, e não vão tão cedo. A gente até perguntou nas últimas horas se você acha. Bom, já que o mistério foi criado, né, Bruno? Né, Vamp, Zé Manuel? Criaram o mistério aí. Sim. Com relação a o que significa esse incômodo. Que eu acho que essa é a palavra, né? Qual a intensidade do incômodo? É o incômodo passageiro, só para a gente expressar o nosso incômodo lá na seleção, ou é um incômodo que, olha, não dá para engolir? É essa a pergunta. E aí a gente fez a pergunta: a seleção brasileira jogará a Copa América? 67% nas redes sociais aí estão dizendo que sim, e 33% dizendo que não. Então, só para a gente dizer o que as pessoas... Eu estou no que sim. Tá todo mundo participando, né? Sim, contrário ou a favor, tá todo mundo participando dessa conversa. Vai jogar. E, Vanderlei, até eu falei do Pedro Ivo, ele tá tweetando, ele parece que tem algumas informações ali. Ótimo. E ele até acho que foi o primeiro que falou que o Caboclo politicamente estava numa situação difícil, né? Ele coloca aqui, né, dos jogadores que eu citei aqui que estavam na reunião: Neymar, Casemiro, Thiago Silva, Alisson, Marquinhos e Danilo. Eles foram os responsáveis pela conversa, ele põe entre parênteses, tensa com o Rogério Caboclo. Aí ele coloca: jogadores e comissão técnica não estão sozinhos na irritação com o presidente da CBF. Patrocinadores também muito incomodados com o presidente, segundo a informação do Pedro. E ele diz aqui que grupo de jogadores citados e comissão técnica não estão discutindo política, pandemia e momento para receber Copa América no Brasil. Pelo contrário, se incomodam muito que um debate político tenha invadido a seleção. Então, segundo o Pedro Ivo, não é uma questão de política. E não é... Eu entendi bem o que você falou. Não é uma questão de Copa América, é isso? Ele coloca aqui... jogadores de comissão técnica não estão discutindo política, pandemia e o momento para se receber a Copa América no Brasil. Se eles se incomodam, inclusive ele diz que eles se incomodaram muito que um debate político tenha invadido a seleção. Acho que assim, o debate, pelo que eu entendi, o debate não é sobre política, sobre se o Brasil deve ou não receber a Copa América. Parece que é uma insatisfação com o presidente. Aí o motivo pelo qual eles estão insatisfeitos com o presidente ainda não está tão claro. Tá vendo? E que... Tanto que chegar, ser convocado e jogar, irmão. Parece que a questão é com o Caboclo ali. Os bastidores com patrocinadores, esse negócio... Você vê quanta coisa, né, Bruno? Tem que ser esclarecida, né? Não é verdade? Parece que a satisfação é com o presidente da CBF, não é? Porque... política, presidente da República, pandemia, é com o presidente da CBF o negócio. Muita coisa precisa ser esclarecida.